Eu sei que no momento em que o homem toca em qualquer coisa de Deus, ele estraga. Mas nunca devemos perder de vista o ideal, uma vez que nos devíamos, melhor dizendo, no momento em que nos desviamos do padrão estabelecido do Novo Testamento, não há limite para o que podemos fazer ou onde podemos ir, e o mundo religioso, com todas as suas várias seitas e tonalidades de opinião, é o resultado direto do que eu acabo de dizer. De modo que, embora conscientes de nossas próprias deficiências como indivíduos, de nossa limitação espiritual, mantenhamos sempre diante de nós o ideal, o padrão divino estabelecido nas Escrituras, e tendo compreendido a verdade disso, podemos, tanto na prática quanto no preceito, sempre procurar mantê-lo. Vamos agora considerar certos aspectos da comunhão na igreja local e vamos usar a primeira epístola aos Coríntios como base para a nossa consideração neste vídeo. Quero que você observe o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios, onde nós temos a expressão chamados à comunhão de seu Filho. Depois você lê todo esse versículo. Agora eu vou chamar isso de qualidade da comunhão. Os homens do mundo podem gabar-se de pertencer a esta ou aquela irmandade ou sociedade, mas certamente nenhuma irmandade pode ser comparada a essa, chamados à comunhão de seu Filho. Pense nisso. Lembre-se das palavras de Hebreus capítulo 1. O Filho, falando do Senhor Jesus, o Filho eterno, a quem constituiu herdeiro de tudo. Nossa comunhão é com o Criador, incriado e sustentador de todas as coisas, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe o título completo dado ao Senhor aqui em 1 Coríntios, neste versículo. Fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como Filho, ele está ligado ao trono e à divindade. Como Jesus, ele está ligado à terra e à sua humanidade. Nos dois títulos, Cristo e Senhor, temos a vindicação de Deus, de seu Filho, como homem na terra, em relação à obra que ele veio fazer pela humanidade. Lembre-se das palavras ditas pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes aos judeus. Ele disse assim: este mesmo Jesus a quem crucificastes. Lembremos-nos sempre do lugar de dignação e honra que Deus deu a seu Filho. Que tenhamos cuidado em como falamos dele. Eu ouço muitos pregadores hoje constantemente se referir a ele como Jesus Cristo, ou simplesmente como Jesus. Lembremos-nos de que Deus o fez tanto Senhor como Cristo. E tenhamos o cuidado de lhe dar a honra que é devida à sua bendita pessoa. Ele é Senhor. Mesma coisa hoje quando estamos perante uma pessoa excelentíssima que tem esse título, o chamamos excelentíssimo fulano de tal. Tal é a comunhão para a qual fomos chamados, a comunhão de seu Filho. Mas observe a qualificação desta bênção. No versículo 2 de 1 Coríntios diz, e no capítulo 1, aos santificados em Cristo Jesus e aos santos pela vocação. Assim, a igreja local é composta daqueles que somente daqueles, devo frisar, que foram santificados em Cristo e divinamente chamados. A santificação aqui não é do tipo pessoal e prática que Paulo vai tratar mais adiante na epístola. Esta é a santificação posicional, judicial. É a obra de Deus por meio do Espírito Santo, separando-nos para Ele, para a salvação e seu serviço, preparando-nos para a comunhão em seu Filho,
como consequência de nossa fé em sua obra redentora, para que as qualificações para a vida cristã correspondam às qualidades da posição. Portanto, esta santificação aqui é uma operação de Deus. O salvo não teve nenhuma contribuição, a não ser ter aceitado Cristo como Salvador, pela fé. E mesmo assim ele faz pela fé. Eu quero que você veja a sabedoria do apóstolo aqui em revelar o terreno elevado, o lugar elevado, a qualidade da comunhão, antes mesmo de ele falar sobre o fracasso dos santos em Corinto. Agora, a primeira sessão dos aspectos práticos desta comunhão começa no versículo 10 do capítulo 1 aí de 1 Coríntios e continua até o fim do capítulo 4. Deixe-me tratar desta sessão o mais breve possível. Diz o apóstolo: foi-me dito pelos da casa de Cloé, ou Cloé, que há contendas entre vós. A palavra significa conflito ou briga. Alguns momentos atrás, estávamos pensando na bela qualidade da irmandade em Corinto. Posição adquirida não pelos méritos deles, mas por Deus, quando eles foram salvos. E agora somos arrastados para o baixo nível de brigas nesta irmandade. Um espírito de partidarismo estava se manifestando entre eles. Eles estavam tomando partido evangélico. Eles possuíam nomes de bons crentes como Paulo, Pedro, Apolo, mas para um crente declarar lealdade a qualquer homem ou partido nas coisas espirituais é uma desonra para Cristo e impede a comunhão para a qual o crente foi chamado. Nesta sessão, o apóstolo lida com esse erro, um erro que tem sido perpetuado por toda a era cristã, um erro que tem dividido os crentes em todas as terras e que trouxe desonra, sempre trouxe desonra a Cristo e vergonha ao seu povo. Não é nosso negócio buscar unir as muitas divisões da igreja cristã, mas manter a unidade do Espírito, manter a unidade já feita pelo Espírito. Esse deve ser o nosso trabalho e nosso objetivo. É nosso privilégio e responsabilidade tomar nossa posição no verdadeiro fundamento da Escritura, não possuindo nenhum nome ou corpo, mas o do Senhor. Mas sempre rápido em reconhecer a unidade espiritual que todos os crentes têm em um corpo. Em Corinto, temos a semeadura das sementes do sectarismo. E em nossa geração, vemos a poderosa colheita que produziu crentes divididos em cada aldeia, vila, cidade e país. Não podemos possuir ou reconhecer essas divisões. Fazer isto é desonrar a Cristo e impedir a comunhão. Se eu estivesse fazendo uma exposição da Epístola aos Coríntios, poderia mostrar como o apóstolo em cada um desses 4 capítulos combate o erro e traz paz aos santos briguentos. O tempo, no entanto, não permitirá isto, mas permita-me repetir algumas dessas suas palavras onde expressa o que eu acabei de dizer. Note, ele disse: ninguém se glorie nos homens, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens. Cristo é feito para nós sabedoria, justiça e santificação. E por último, e como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Note como Paulo sempre nesses versículos, aí, nesses primeiros 4 capítulos, ele destaca o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo e tudo o que está envolvido em seu reconhecimento é o grande antídoto para o espírito sectário que estava causando tanto estrago na Assembleia de Corinto e é tão evidente hoje nos nossos dias. O capítulo 5, versículo 1 inicia uma nova sessão e continua até o final do capítulo 6,
Nestes capítulos, Paulo trata de coisas questionáveis na comunhão. Esses crentes coríntios já foram idólatras e ainda viviam em uma cidade cheia de idolatria e licenciosidade. Impurezas dessa natureza havia entrado na Irmandade e aparentemente sem nenhum exame de coração da parte deles. Além disso, se surgissem alguma demanda entre eles, eles até as levavam aos tribunais comuns para julgar os irmãos. Nesses 2 capítulos, ou seja, 5 e 6, temos algumas das linguagens mais fortes do Novo Testamento. É no capítulo 5 que temos autoridade para afastar da comunhão os culpados das várias coisas mencionadas, que tem aí no final do capítulo 5. É por causa da qualidade da comunhão, por causa da honra daquele em cujo nome nos reunimos, que essas coisas não podem florescer na Assembleia. E deve ser tratado de acordo, embora não com espírito de censura dura, mas com espírito de mansidão. Agora, aqui estão os 2 lados. Em um, a pessoa é retirada da comunhão. E no outro, a pessoa deseja voltar. Lembremos-nos de que todo o propósito do afastamento da comunhão da igreja de alguém que pecou é que no devido tempo, aquele que foi assim disciplinado possa ser restaurado, tanto para o Senhor quanto para a comunhão na Assembleia. Paulo se refere a isto em sua 2ª carta aos Coríntios. Graça e amor devem ser mostrados para que o arrependimento não seja engolido por muita tristeza, ou seja, para o arrependido, para aquele crente que pecou, errou sim, mas se arrependeu. E a rejeição para sempre deste irmão da comunhão na Assembleia, isto vai lhe causar muita tristeza. Aqui então estão os 2 lados. Primeiro, a Assembleia deve exercer a disciplina quando necessário, mas estar pronta também quando for hora certa para recebê-lo novamente. O irmão que pecou e se arrependeu e mostrou prova disto. No que diz respeito à pessoa, ele deve aceitar tal disciplina e, por um arrependimento piedoso e triste, ele mostrará à Assembleia a sua aptidão para a comunhão novamente. Na prática, a grande tragédia é que muitos que são disciplinados nunca mais se aproximam da Assembleia. Ou porque não houve arrependimento verdadeiro, ou, mais provável, o orgulho, o maior de todos os pecados, o impede de retornar. A pessoa que, tendo sido disciplinada, mostra arrependimento piedoso e tristeza, e é trazido de volta à comunhão e se reabilita entre os santos, é alguém a ser admirado. Que o Senhor nos dê toda a graça e entendimento sobre tais coisas, tais assuntos. A próxima sessão da epístola começa com o capítulo 7, versículo 1, onde nós temos Paulo dizendo: ora, a respeito daquilo que me escrevestes. Aqui eles levantam algumas questões sobre a Irmandade. E a primeira diz respeito ao relacionamento entre os sexos e a pureza de tal relacionamento na Irmandade. Esses são assuntos que às vezes evitamos nas assembleias e, no entanto, nunca houve uma necessidade maior de falar claramente do que hoje. A moral do mundo está em pedaços. O cinema, o teatro, o rádio e a televisão glorificam a imoralidade e o crime. Essas coisas não são mais vistas como pecados nestes meios. Passaram a ser aceitos como parte de nossa vida social moderna. As livrarias do mundo estão cheias de literatura que está corrompendo a mente de rapazes e moças. Inclusive, nas escolas, governos incentivam a introduzir esses assuntos já nas criancinhas.
as forças do mal estão ganhando terreno nesta esfera. E em tal mundo, as assembleias do povo de Deus devem funcionar e testemunhar e viver uma vida diferente. O apóstolo trata aqui tanto com os velhos quanto com os jovens, casados e solteiros, para ordenar tal relacionamento que a comunhão na assembleia não seja prejudicada. Agora, no capítulo 8, até o fim do capítulo 10, o apóstolo de 1 Coríntios trata do assunto da idolatria. Por várias razões, não desejo dizer nada sobre esta sessão, principalmente por causa do tempo neste vídeo, e porque não se trata de uma exposição da Epístola aos Coríntios, mas deixe-me dizer que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo lembra a todos nós que não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em outras palavras, a idolatria de qualquer forma extinguirá a comunhão honesta com o Senhor. Passemos agora a um assunto muito importante tratado pelo apóstolo no capítulo 11, também de 1 Coríntios, é o que estamos pensando neste vídeo. Neste capítulo, trata do relacionamento do homem e da mulher na comunhão e a importância vital da ordem divina estabelecida na Assembleia de Deus. É óbvio que houve desordem neste assunto em Corinto, e isso se manifestou em duas maneiras. Primeiro, as mulheres participavam das reuniões da Assembleia na presença dos homens, orando e profetizando, e assim agindo desordenadamente. Em segundo lugar, esse transtorno por parte das mulheres era agravado pelo fato de o fazerem com a cabeça descoberta. A primeira desordem foi agravada pela segunda. Agora, a questão de se as mulheres podem ou não falar na Assembleia não é o assunto principal do capítulo 11. E Paulo faz muitas vezes isto. Ele lida com o assunto principal, destacando aquele assunto, e mais tarde ele vai falar daquele assunto que parece que não ficou resolvido, como, por exemplo, se a mulher deve falar ou não na Assembleia. Ele trata disto no capítulo 14, e também em outros lugares, como 1 Coríntios, aliás, 1 Timóteo. O assunto em discussão no capítulo 11 é a liderança. Você notará que há 4 pessoas mencionadas aqui: Deus, Cristo, homem e mulher. Lemos que o cabeça de Cristo é Deus, o cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. O Senhor Jesus é visto operando em 2 esferas, na sujeição a Deus e na liderança do homem. O homem também é visto operando em 2 esferas, sujeição a Cristo e liderança à mulher. Deus é visto operando em apenas uma, ele tem liderança total. A mulher também é vista operando em apenas uma, a mulher é apresentada aí em sujeição. Pensemos primeiro na expressão a cabeça de Cristo é Deus. Não há aqui sugestão de inferioridade a Deus. Cristo é igual a Deus, companheiro de Deus. O pensamento é de sujeição voluntária. Tal foi a posição que ele assumiu como homem. Mas agora observe a próxima expressão. A cabeça de todo homem é Cristo. Cristo tornou-se homem e isso o colocou na esfera da sujeição voluntária a Deus. Também, ao mesmo tempo, o trouxe para a esfera da liderança sobre o homem, pois em qualquer esfera ele é Cristo. Cristo deve ter preeminência. Ele deve ter prioridade, e prioridade envolve chefia. E assim, na esfera humana, ele deve ser e é a cabeça de todo homem, e é alegremente reconhecido como tal na Assembleia. Então, nós lemos, a cabeça da mulher é o homem.
Vimos que o homem na esfera humana está em sujeição primeiro a Cristo, mas agora vamos pensar nele como cabeça sobre a mulher. O apóstolo dá duas razões para isso aqui. Primeiro, que o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Portanto, aquele que é a imagem e glória de Deus na Assembleia deve ser essencialmente maior, não superior, do que aquele ou aquela que é a glória do homem. Sua segunda razão é dada nos versículos 8 e 9 deste capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo ele diz assim: o homem não procede da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Assim, no primeiro Adão foi criado, Adão foi criado primeiro e depois a Eva. A prioridade foi dada a Adão no princípio e, portanto, a chefia foi confiada a ele, pois já vimos que a prioridade envolve a chefia. Agora você vai perceber que existe um paralelo entre o relacionamento do homem e da mulher e a relação de Deus e Cristo. Portanto, nenhuma inferioridade está implícita. A mulher não é inferior ao homem. Mas na economia divina, Deus colocou o homem como cabeça da mulher e a mulher é vista nas Escrituras em sujeição ao homem. Então olhe comigo para esses relacionamentos preciosos. Cristo em sujeição a Deus, o homem em sujeição a Cristo, a mulher em sujeição ao homem. Agora você pode imaginar, por um momento, Cristo como o homem, saindo desta esfera de nomeação divina, essa esfera de sujeição voluntária a Deus, e assim trazendo desonra a Deus? Isto é inconcebível. Cristo como homem, ele não sairia do seu lugar de sujeição a Deus, pois isso traria confusão, desordem. Não podemos conceber isto, não e 1000 vezes não. Ele sempre foi o filho obediente e deixe-me dizer com toda a autoridade das Escrituras que Deus espera a mesma obediência do homem em seu relacionamento com Cristo e da mulher em seu relacionamento com o homem. Ele procura uma alegre sujeição voluntária, cada um em sua respectiva esfera divinamente designada. No versículo 4, o apóstolo nos diz que qualquer homem orando ou profetizando na Assembleia, com uma cobertura na cabeça, desonra a Cristo, sua cabeça. E ele vai explicar por quê. Ou talvez você já tenha chegado à conclusão, pois os versículos, lendo com cuidado, eles são muito claros. O versículo 7 nos diz o porquê. O homem é a imagem e a glória de Deus. Em outras palavras, ele é o representante de Cristo na Assembleia. E neste caso, se o homem usar uma cobertura, seja um chapéu, um boné, qualquer coisa que cobre a sua cabeça, está obscurecendo a Cristo na Assembleia e desprezando o relacionamento divino designado por Deus. E diz o apóstolo, isso é uma desonra. Mas agora, no versículo 5, o apóstolo nos diz que para uma mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta, desonra a cabeça dela. Isso é, Paulo está falando do homem, pois ele é o cabeça da mulher na igreja. E também na esfera do lar e no mundo. O versículo 7 explica o porquê. Porque a mulher é a glória do homem. Assim, ter a cabeça descoberta é exibir a glória do homem. E a Assembleia não é o lugar para a exibição da glória do homem, mas para a exibição da glória de Cristo. Então, cobrir a cabeça, ela reconhece sua sujeição ao homem. Finalmente, o versículo 10 diz: por esta razão, a mulher deve ter autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos.
A cobertura é o símbolo de que ela está sob autoridade e reconhece essa autoridade por causa dos anjos. O que os anjos têm a ver com isso? A igreja é o livro, por assim dizer, de lições dos dias atuais para os anjos. A igreja é uma fonte de admiração sem fim para eles. Pedro nos diz que os anjos desejam muito examinar essas coisas. Paulo nos diz que agora, por meio da igreja, Deus está manifestando sua sabedoria aos principados e potestades nos céus. Esses anjos que habitam na presença de Deus, cada um atuando em sua esfera de autoridade e sujeição divinamente designado e que oferece obediência instantânea a Deus, espera ver na Assembleia a mesma medida de obediência na esfera particular em que Deus nos colocou. E sem dúvida eles devem ficar admirados como pecadores que eram antes arruinados pelo pecado, os rebeldes, e estavam sob a ira de Deus, agora estão sujeitos em obediência à palavra de Deus, tanto homem como mulheres, tanto os homens como as mulheres. Não importa os ditames da moda, nem as visões da sociedade moderna sobre a igualdade dos sexos, e não importa o quanto a cristandade cede a essa pressão. Nem a moda, nem a mudança do padrão de vida pode alterar o que está escrito por Deus e ordenado por Deus. Lembre-se, Deus não é o autor da confusão. Ele é um Deus de ordem. Que alegria, então, deve ser para o coração de Deus ver mulheres piedosas alegremente aceitando voluntariamente seu lugar designado ou de designação divina e funcionando naquele lugar para a glória de Deus e a bênção dos santos.